Show, boa noite, pessoal. Boa noite, Marcelo. Boa Pessoal que noite, está boa noite. aqui, boa noite. Pessoal que está aqui online, por favor, pessoal, só manda aqui no chat um oi e se nos escuta bem, dá só essa devolutiva aqui para nós. Se todo mundo escreve aqui, tem um chat ao lado, é chat mesmo, clica lá e manda um oi aqui, um salve, fala se todo mundo está escutando, tá bom? Boa noite, estou mandando aqui, ó, boa noite. Vai vir aqui, ó. Legal, já teve gente que está escutando aqui. Vamos lá. E aí, Marcelo, o quarentenado também aí, trabalhando mais do que nunca, né, Marcelo? Cara, é impressionante. Essa questão de quarentena aí atrapalhou mais do que ajudou, viu? Não só, eu achei que ficando em casa eu ia conseguir colocar as coisas mais em ordem, mas é pelo contrário, o dia ficou curto, tá muito curto. Legal, eu tenho o privilégio de conhecer o Marcelo há um tempo aí, tenho muita admiração pelo seu trabalho. Também sei que você, além de ser o CEO de uma rede bacana aí de buffets grandes, e tal, você também tem outras frentes de atuação aí, é uma pessoa muito criativa, empreendedora aí. Então, Marcelo, obrigado aí do seu tempo, sua disponibilidade. E isso aí, no fim, está ajudando todo um segmento, todo um mercado, que é algo que você já está fazendo, viu? Legal, eu que agradeço, Caí, aí a oportunidade mais uma vez. É sempre bom estar batendo um papo com você aí. Não vou ficar puxando muito o saco, mas você é um cara bastante inteligente também, muito antenado em tudo que está acontecendo por aí. É bem legal. Legal. Vamos lá. Marcelão, só enquanto o pessoal está entrando no link aqui, esquentando os motor, cara, conta um pouquinho aqui pra gente, cara, quem é você, assim, quem é o Marcelo Golfieri? O pessoal na pandemia escutou muito seu nome lá, né, cara? Mas, assim, é o cara que está ajudando o segmento, assim, isso ficou óbvio durante a pandemia. Mas conta aí quem você é e a sua relação com esse segmento, sua jornada até hoje. Conta um pouquinho aí, rapidamente, para o pessoal te conhecer melhor. Legal. Na verdade, eu comecei com buffet há muito tempo atrás, né? A gente foi um dos primeiros buffets a serem inaugurados, ainda de forma extraoficial. Era uma casa onde a gente fazia algumas festas, né? Comecei fazendo com festa de adulto, mas adulto dá muito trabalho depois da terceira cerveja. E aí eu comecei a migrar um pouquinho para festa infantil, né? Minha esposa na época era a minha namorada, né? Ela também fazia curso de decoração de festa infantil. Eu sou músico desde sempre, então tinha um equipamento de som e aí a gente resolveu juntar, né, a decoração com equipamento de som em um espaço que a gente tinha e aí foi o embrião do que seria, né, as primeiras festas infantis e os buffets infantis. Então isso tem muito tempo já, Caí. Eu tô no Banco do Brasil há 35 anos, isso já tem mais de 30 anos, seguramente. Então a gente começou com as festas. Nessa mesma época eu entrei como funcionário do Banco do Brasil, né? Estou lá até hoje, inclusive me convocaram para voltar a trabalhar agora nessa Olha que bom. pandemia. Um bom ter um É, emprego na pandemia. mais um. E aí eu fui levando os buffets e o Banco do Brasil, né? Depois eu pedi uma licença no Banco do Brasil e agora eu retornei só para encerrar a carreira lá, porque eu me aposento agora em janeiro de 2021, né? E aí nesse meio tempo a gente começou como buffet, depois eu, por conta do buffet, acabei adquirindo uma fábrica que fabrica esses equipamentos que tem nos buffets mesmo, brinquedão, Barco Viking, Labamba, né? A gente chegou a fornecer isso para algumas redes de fast food e depois com o advento de transformar o catavento em franquia, a gente parou de fazer essa venda para o mercado e direcionamos somente para as unidades do catavento, né? Mas isso acabou dando bastante experiência para a gente também. Nesse meio tempo também a gente tentou criar uma associação, né, para os mais saudosos que devem estar por aí ouvindo, que era a SEB, a Associação das Empresas de Buffet Infantil. Mas uma associação ela tem um complicador, né, e era a primeira vez que eu estava lidando com a questão de associação, então me faltou um pouco de experiência também à época, e a gente acabou, depois de uns, acho que 2 ou 3 mandatos lá, a gente acabou encerrando a associação, né? Hoje faço parte da Adibra, que é uma associação já mais bem estruturada, muito mais experiente, que tem uma abrangência bacana, porque ela trabalha também com a parte de parques de diversão, de resorts,
né? E abrir um espaço para abraçar também os bufês, então eu acabei me encaixando lá. Então, a minha trajetória foi essa. Eu acabei, sou até hoje funcionário do Banco do Brasil, sou músico até hoje, ainda faço festa infantil eu vou carregando essas coisas durante a vida toda, né? E a gente, o Catavento, a questão de uns 12 anos mais ou menos, ele se transformou em franquia. Então hoje a gente tem também aí mais de 25, 26 unidades, né, franqueadas, mais as próprias, espalhadas pelo país. Tá? Então a Legal. trajetória é essa daí. Não, fantástico. Polivalente, com certeza. E, Marcelo, antes de entrar na pauta da Dibra, que é algo que o pessoal, se quiser, pessoal, o Vinícius está moderando a conversa, podem mandar dúvidas no chat. Ser dono de um buffet, um espaço de evento, já é difícil. E aí hoje você é CEO de uma rede. Nessa jornada, Marcelo, para quem está aqui em momentos de Covid, pandemia, se você pudesse elencar, cara, qual foi o maior aprendizado nessa jornada, assim, aquilo que você propôs, uma sacada, um know-how, se puder compartilhar, claro. E também o seguinte, e qual foi o maior desafio, assim, se você pudesse dizer, assim, nessa jornada? Tá. Bom, o legal da questão de você falou, né? Esse é dono de um buffet, hoje é CEO de uma rede e tal. Sabe que quando eu comecei com o buffet, um buffet dá muito trabalho, Caí, mas dá muito trabalho, muito. E aí, o que acontecia muito na questão do buffet é que a minha esposa, na época, fazia a faxina, a gente fazia o bolo junto, eu ainda trabalhava no banco. Falei, cara, tá muito trabalhoso isso, mas a gente não conseguia se desprender. E aí, uma das maneiras que eu falei, pô, eu vou me obrigar a me desprender, né? Eu vou abrir uma outra unidade, porque aí eu não vou conseguir me dividir, vou ter que colocar pessoas, vou ter que terceirizar o serviço, vou ter que delegar e com isso a gente ganha um pouquinho Modelo mais de de gestão. tranquilidade. Lê do engano, porque aí o trabalho foi o dobro. Aí eu não satisfeito falei, cara, não dá. Duas não tá dando, vou fazer o seguinte, vou abrir a terceira, porque daí não vai ter jeito mesmo. Então, a abertura do buffet, e juro por Deus, a questão foi essa mesmo. Eu fui tentando fazer com que eu pus o pé na jaca para me obrigar a fazer a delegação, não só eu, mas a minha esposa também, porque a gente era muito centralizador nesse ponto, né? E aí, uma hora deu certo, né? Não foi na terceira nem na quarta, mas uma hora a gente foi obrigado a desprender. Então, isso é um aprendizado legal, né? Porque normalmente nós, donos de buffet, temos aquela sensação verdadeira, legítima, não é fake, né? De que tudo fica melhor quando a gente faz. O problema todo é que tudo fica realmente melhor quando a gente faz, mas isso cria um limitador para a gente, né? Então, eu percebi que esse formato ele não iria adiantar muito se a gente quisesse fazer uma linha de crescimento. Então, a questão da delegação ela é importantíssima. E hoje, graças a Deus, assim, a gente tem várias opções de cursos, né, junto à própria Adibra, o Sebrae, onde eu acho que é um exercício bastante legal dos proprietários de buffet praticarem, né? E, de novo, eu sei que a festa fica muito melhor quando vocês estão lá, mas com isso a gente consegue pelo menos ganhar um pouquinho mais de espaço, de tempo, de vida social e poder ter um tempinho também para curtir outros projetos, né? Então, essa eu acho que é uma grande sacada. Show de bola. E, Marcelo, assim, você comentou que já teve uma tentativa de montar uma associação para juntar o segmento, ela não deu certo, mas, como sempre, isso é persistente, né, cara? Isso é uma coisa que deu para perceber, né? E aí, cara, com essa pandemia, surge a Dibra. Então, assim, e que, pô, a gente, todo mundo torce que seja mesmo um projeto de muito mais valor ainda e que agregue muito mais do que já está agregando. Mas conta aqui para quem, assim, só para antenar, como que assim, o que é a Dibra e, assim, atualmente, como vocês estão ajudando o segmento de festas na prática? Legal. Bom, eu já sou sócio da Dibra há muito tempo, tá? Quase que imediatamente. Quando a gente ainda estava com a SEB, a gente já tinha uma parceria, um contato com a Dibra, e assim que a SEB deixou de existir, eu Catavento, eu, Marcelo, me associei à Dibra e estou lá até hoje, né?
O que aconteceu de diferente é que no final do ano passado, né? Aliás, na metade do ano passado, eu acabei sendo eleito lá como diretor para bufês da Adibra, que já era um trabalho que vinha sendo feito já. A diretoria da Adibra para bufês foi criada, na verdade, pelo Hubert, né? Que é um parceirão meu também, que tem bastante história aí para contar junto comigo. Outras não. Mas Outras é a gente uma. deixa quieto. Mas o que acontece é que a Dibra ela já estava estruturada, né? Ela é uma associação mais antiga e muito mais experiente e o que aconteceu, essa aproximação que aconteceu dos bufês infantis com a Dibra se deu principalmente porque assim o buffet infantil ele tem duas vertentes muito fortes, que é a questão da parte do serviço, do alimento, né? Do atendimento ao cliente e também a parte dos brinquedos, mas na parte dos brinquedos especificamente, a gente utiliza brinquedos que são miniaturas dos brinquedos que existem nos parques. Então, toda a tecnologia, a questão de segurança, a questão de operação, ela eu diria que é igual, tá? Ela só não é igual pelo tamanho do equipamento e pela quantidade de pessoas atendidas, mas de todo o restante é igual. A operação é a mesma, a gente tem as mesmas exigências do ponto de vista legal, né, de você ser obrigado a ter uma RT, que é uma anotação de responsabilidade técnica a cada 6 meses, que é feita por um engenheiro mecânico. Então, assim, a gente percebeu que tinha muita similaridade e acabamos conversando com a Dibra e entramos com essa possibilidade de ter os bufês lá dentro também, né? Então, a gente tem aprendido muito com a Dibra e justamente no início aí da minha gestão, a gente teve essa questão da pandemia. E aí o que acontece quase sempre, toda vez que a gente tem algum grande, né, problema do setor, aí o setor ele se mobiliza para tentar resolver esse problema, o que eu acho muito louvável e legítimo também. A única coisa que eu acho é que isso deveria acontecer antes, né? A gente deveria ter aproveitado o último meteoro que caiu e ter feito um trabalho já de continuidade, porque quando cai o próximo, e sempre vai cair, né? Isso não tem jeito, a gente já estaria como segmento, como setor já estruturado. Então, isso facilita demais. É aí que a Dibra deu um grande passo para nós, porque assim, todas essas medidas que estão sendo discutidas hoje, nem são só discutidas, né? As que foram implementadas, a questão da suspensão do contrato de trabalho, a questão da redução de horas, né, trabalhadas e a questão dos cancelamentos de eventos, que foi um problema muito sério que a gente enfrentou logo no começo da pandemia, onde tinha muito cliente querendo cancelar, queria dinheiro de volta, né? A questão dos financiamentos, até do próprio Pronamp, ele tem a Dibra tem uma participação direta dentro disso, tá? Então assim, a Dibra tem uma reunião lá que acontece quase que frequentemente lá do G8, que são os grandes resorts, as grandes associações, e a Dibra está lá. Então, a Dibra tem muito, vamos dizer assim, prestígio e penetração, principalmente nesse segmento do turismo, e ela atuou diretamente para que a gente conseguisse todos esses benefícios, né, que eu sei que ainda carece de mais alguns, né, de facilitar até as linhas de crédito, de chegar realmente na ponta, mas hoje o Brasil ele figura como um dos países onde você teve realmente uma questão, um impacto muito grande econômico, de perda de empregos, né? Mas ele ficou muito à frente de outros países até bem mais desenvolvidos. Ou seja, as ações do governo, por mais assim, eu também tenho uma crítica a fazer do governo, que eu acho que não houve uma diretriz única, né? Saiu tiro para todo lado, o governador falando uma coisa, prefeito outro, aí vigilância sanitária falando outra, ou seja, não teve uma linha mestra, uma diretriz para que a gente pudesse fazer uma boa gestão da crise do Covid. Porém, essas atitudes do governo, eu tenho certeza
e hoje ainda como funcionário do banco posso falar isso, ajudou e está ajudando muita gente. Tá? Então, assim, o cenário poderia ser muito pior. Eu não estou dizendo que está bom, tá longe de estar bom, mas ele poderia ser muito pior e muito mais catastrófico. Então, só voltando para a questão da Dibra, eu acho extremamente importante você ter esse prestígio, e aí demos a sorte, né, de estarmos na associação, uma associação certa no momento certo. E isso tem reverberado. Então, a questão de acho que umas 3 semanas atrás, entregamos aí o nosso protocolo de retomada dos bufês. Esse protocolo foi entregue diretamente lá na sede da prefeitura, para o vereador Tuma, né? Onde a gente teve a possibilidade de defender algumas questões específicas do nosso setor, né? Porque a gente está vendo até, por exemplo, a questão dos restaurantes agora, que, de acordo com o Estado, né, com o governo do Estado, podem voltar a trabalhar, mas podem voltar a trabalhar numa situação onde você tem uma redução você pode trabalhar com 40% da capacidade e com horário até às 17 horas. Ou seja, isso não é uma ajuda, isso é um angu de caroço que você acabou de empurrar para um empresário, né, de alimentação que trabalha com restaurante. Porque, via de regra, o que vai acontecer? O restaurante dele vai ficar vazio, muito vazio, né? Vai abrir as portas e provavelmente não vai ter cliente. E a outra conta que a gente precisa fazer é que com 40% de demanda, ainda que esses 40% realmente chegasse à sua plenitude, o que já demonstrou que não vai acontecer, porque o horário é pífio, as pessoas querem frequentar um bar no período da noite ou no final de semana, né? Então, o que acontece? O que você gera de caixa não é suficiente para você cumprir os seus custos fixos. Então, ao invés de ser uma solução, vira um grande problema, tá? Porque aí você agora abre o precedente para, de repente, o proprietário do imóvel querer cobrar 100% do aluguel de novo, e aí você volta a toda uma seara de discussões que são ruins, né? E que a gente não deveria estar passando nesse momento. Não, faz todo sentido. E, Marcelo, antes de eu entrar na próxima pergunta, só para a gente dar uma... e o Marcelo vai entrar em alguns pontos agora, pessoal, mais específicos de protocolos, linhas de financiamento e outras recomendações chaves aí para o setor. Vamos só quebrar aqui, vamos fazer... Pessoal, podem já ir mandando perguntas no chat, tá? Acho que foi feita aqui a pergunta de $1 milhão, né, Marcelo? Tipo assim, com a sua experiência, e você tem alguma previsão da retomada de eventos infantis? É uma pergunta, assim, todo mundo quer saber mesmo. E aí já me engano com a próxima pergunta, que como diretor de bufês da Dibra, quais foram as principais recomendações de protocolo, financiamento e etc. que você pode atualizar o pessoal, que você recomendou como diretor de bufês e para os seus franqueados? Tá. Bom, vamos começar pela questão da retomada. Tá? A retomada é uma situação onde a gente tem discutido bastante, exaustivamente, e queria deixar claro aqui também que a associação, por mais que eu seja, né, ou melhor, esteja lá como diretor de bufês, a associação ela não é feita não só pela diretoria ou pelo seu diretor ou pela sua presidente, que é a Vanessa, né? Na verdade, ela é feita dos associados. Então, eu queria agradecer até, porque a gente teve uma participação muito grande aí dos associados, os bufês que estão participando hoje, e a gente fez um documento que, de verdade, é um documento muito completo, muito bem feito, e que eu tenho certeza está ajudando muito a gente defender a retomada. Tá? A questão da retomada... tem algumas pessoas que estavam falando que, puxa, bares e restaurantes e similares vão voltar agora dia 27. É fato, volta mesmo com dia 27, se não me engano, com 40% da capacidade. Só que daí vem aquele problema que eu falei, 40% da capacidade no buffet é uma coisa muito discutível, porque se você tem um alvará, qual é o documento que todos os organismos estão levando em consideração para falar sobre capacidade? É o AVCB. O AVCB é o documento que é expedido pelo Corpo de Bombeiros, onde você tem lá a lotação e o espaço de cada estabelecimento comercial, né, no país, não só em São Paulo, mas no país. E o buffet, ele tem uma característica muito diferente. Alguns buffets, principalmente os de São Paulo cidade,
existe um zelo muito grande, por se tratar de criança, por se tratar de equipamentos de diversão, a relação espaço e pessoa é diferente de uma casa de espetáculos, por exemplo. Uma casa de espetáculos você tem uma pessoa por metro quadrado. No buffet infantil, não raro, eu tenho casas minhas que têm 16 metros quadrados por pessoa, né? Então, para você ter uma relação de que, assim, enquanto a gente está falando de um distanciamento de 1,5 m, que é o distanciamento social ideal, o buffet, às vezes, ele tem 15 vezes mais que isso, 10 vezes mais que isso. E, mesmo assim, o que os organismos públicos estavam querendo é que seja feita uma redução de 60%, 40% em cima dessa capacidade. Bem, a gente tem alguns buffets que tem no alvará, lá no seu AVCB, a capacidade de 80 pessoas. Então, de repente, você vai falar para o cara, não, você pode abrir com 40%. Olha só o problema, não vai, a conta não fecha, Caí. Essa que é a verdade. É mais prejuízo fazer uma festa nesse modelo de 40% que manter fechado, né, Marcelo? Não, perfeito. Porque, por exemplo, você tem lá o mínimo, né, a média de festas que se faz é para 50 pessoas. Então, de repente, eu tinha 80, eu vou abrir com 40%, eu vou ter que ligar para o cliente, falar para ele que ele vai ter que fazer a festa. Mas ele vai ter que cortar na lista dele, vai tirar alguns convidados. E aí você gera tudo de novo. Porque, assim, demorou-se um tempo para a gente conseguir convencer o cliente a não cancelar a festa e fazer a migração da festa para o ano que vem. Aí, de repente, vem uma situação como essa. E é claro, o cliente quer fazer festa. E aí ele começa a fazer uma pressão, mas de outro lado você vai falar, não, mas eu posso abrir, mas só com 40%. E aí essa discussão volta todo de novo. E dali a pouco, fecha tudo de novo. Então essa falta de diretriz e de um posicionamento firme é que tem prejudicado muito. E aí eu vejo que alguns donos de buffet estão falando, puxa, no dia 27 vai, Porque a gente, na nossa essência, quando foi criado, a gente estava vinculado ao sindicato de bares, hotéis, restaurantes e similares. E o pessoal está confundindo um pouquinho isso. Tá? Não, puxa, eu estou no mesmo sindicato, eu sou bar, hotel, restaurante, eu tenho lá aqui no meu KINAI, eu vou abrir como restaurante. Para mim parece muito claro, e não só para mim, né, estando adiante, né, assim, à frente da discussão dos protocolos, ficou muito claro que a prefeitura está levando em consideração principalmente a atividade, né? A essência da atividade. Então, por exemplo, quando você fala de bares, restaurantes e similares, bares e restaurantes não têm uma ligação direta com festa. Tem uma ligação direta com ir lá para o bar, sentar, fazer um happy hour, conversar, mas é diferente de você falar de uma festa. Assim como você fazer um show de rock, você vai ter um público que tem uma determinada tendência, uma atitude, né, diante de um espetáculo, e você colocar um pessoal para assistir um espetáculo de música clássica, né? Então, assim, o de música clássica tende a ser uma coisa muito mais comedida. Não vai ter aqueles bate-cabeça no espetáculo de música clássica, mas no de rock and roll provavelmente você vai ter. Então, o que a prefeitura tem levado muito em consideração é a essência da operação, da atividade. Então, segundo eles, e eu concordo com isso, você ter um show de rock é muito mais difícil de você ter o controle, de você ter, de repente, um distanciamento social do que se você tiver um evento de MPB, de música clássica, por causa dos públicos, tá? Então, levando isso para essa nossa questão, não adianta eu tentar abrir o buffet falando que eu sou bar. Eu não sou bar. Esse é fato. Eu sou buffet. Eu faço festa. Eu trabalho como VUCA. Quem tentar, de repente, fazer essa situação e abrir para fazer uma festa, mas se passando por um bar, provavelmente vai ter a visita de um fiscal e provavelmente vai ser autuado. Então, se é para abrir como restaurante, que seja como restaurante. Abrir o buffet para ofertar, de repente, lá um almoço, né, mas sem essa característica de festa, é passível de um questionamento. Ainda assim, eu acho que esse questionamento deveria ser feito de forma oficial, né? Até para você não ter a surpresa ingrata de repente, ser autuado porque você abriu, uma vez que a sua atividade principal é fazer festa. Então, precisa tomar esse cuidado. Tá? Então, não é no dia 27 de julho que os buffets vão retomar. Os buffets, até onde... A gente está num limbo aí, né? A gente está sendo jogado como sendo eventos, e aí, como eventos de grande porte, o que está previsto é a gente retornar no dia 12 de outubro,
né, com 60% da capacidade, mas quando a gente entregou o protocolo, eu consegui, né, junto com os meus companheiros lá de associação, defender que no caso dos bufês precisa ser analisado. Então eu consegui colocar no protocolo que o que vai valer, na verdade, é assim, se o buffet conseguir garantir um distanciamento de 4 metros quadrados, né, ou seja, que vai dar 2 metros para cada lado do ponto onde está a pessoa, então se eu conseguir fazer com que tenha esse distanciamento, eu não vou entrar na regra dos 60%. Tá? Isso se for aprovado lá. Isso é o que a gente pediu. Precisa ver o que é que vai vir de lá. Né? Para evitar justamente essa situação de repente, eu tenho um alvará de 60 pessoas e aí, não, você só vai poder trabalhar com 40% ou com 60% da capacidade. Então, a gente falou, não, vamos olhar. A ANS fala o seguinte, você precisa ter um distanciamento social de 1,5 metro. Então, se o buffet conseguir cumprir esse 1,5 metro, isso já vai dar o limite de capacidade dele. Então, se, por exemplo, eu tenho lá 100 metros quadrados, você vai ver quantas pessoas, respeitando esse distanciamento de 1,5 metro, você conseguiria colocar. Se isso estiver abaixo do que você tem de lotação de alvará, beleza. Se estiver acima, o que vai ser respeitado sempre vai ser o limite que tem no alvará. Então, só respondendo, Cauê, dia 12 de outubro é o que está previsto de retomada. Agora, como a gente está nesse limbo... Desculpa aí, mas só é uma situação regional do estado, de um estado específico, ou uma situação de âmbito federal? Tá, isso é estado de São Paulo, porque o que acontece? Como eu falei, não existe uma linha mestra, né? Então, teve cidades e estados que anteciparam a abertura, outros que pouco fizeram, e o que a gente está vendo agora é que assim, a onda de contágio, ela nesse momento está indo para o interior, né? Então hoje o interior tem um contágio muito maior do que a capital. E a capital, porque a correlação que eles fazem, Caio, é assim, é o número de leitos que tem, que é legal, né? Porque na verdade o contágio ele é quase que inevitável, né? O que se faz é tentar achatar a curva para que a gente não tenha um colapso no sistema de saúde. Então, quando você tem um número elevado de UTIs, você naturalmente pode abrir um pouquinho mais a economia, abrir um pouquinho mais as atividades, porque você consegue estar dentro do limite que você tem. Em algumas cidades, a gente já está começando a ter alguns problemas, porque a cidade, às vezes, nem tem leito de TI, e de repente você começa a ter lá porque não precisa ser um monte de casos. Se você não tiver 1 leito, 2 leitos, se você tiver 10 pessoas que estão precisando do leito, você já tem um colapso do sistema de saúde daquela cidade. Tem cidades do Brasil que já estavam colapsadas antes da pandemia, né? Já, exatamente. Continuam. Então, é assim. Então, só para matar esse assunto, é regional. Mas o protocolo de abertura, de reabertura, ele vale para todos, né? Vale nacionalmente. O que a gente vai discutir é o momento e as datas e a forma. Mas a questão, por exemplo, do que você precisa fazer para a retomada, qual é o documento que você vai apresentar para as autoridades e tal, o protocolo da ADIBRA ele atende nacionalmente. Tá. Marcelo, a gente tem mais uma dúvida aqui, daqui a pouco a gente já pergunta aqui, e quem quiser já mandando perguntas, manda aqui para o Marcelo. Marcelo, a pandemia ela é uma crise que gerou no setor e que, obviamente, foi encarada, alguns viram aquilo como um problema e que não dá para resolver, e, obviamente, não conseguiram se manter. Mas, para muitos, foi um aprendizado, né? A gente, como empresa de tecnologia, a Uniplataforma, a gente percebeu uma busca por sistemas, tecnologia, porque, obviamente, a pessoa quer gerir melhor a sua informação. Mas o que o gestor e a gestora do segmento de festa aprendeu com a pandemia? O que ele precisou aprender com a dor? Qual, na sua visão, qual foi? Perguntinha difícil, hein, Caio? Essa é difícil. Cara, o nosso setor, ele foi atingido por um Boeing desgovernado, né? Meteoro. Nossa, cara, porque assim, a gente literalmente está proibido de trabalhar e não há o que se faça. Então, lá no começo da pandemia,
algumas pessoas falaram, não, tem que pivotar, começa a fazer delivery, faz isso aqui, tenta se virar. Eu acho que até na outra live eu falei um pouquinho sobre isso, que assim, existe uma parte romântica e eu acho que a gente realmente não deve ficar parado, né? A gente tem que ficar tentando alternativas. Mas mesmo essa tentativa de alternativas, às vezes não, ela custa, né? Custa tempo, custa dinheiro, vai te demandar, ter que mandar fazer uma embalagem, E, por fim, isso acaba gerando 5%, quando muito, 10% do faturamento que seria um buffet. Então, onde eu estou querendo chegar é o seguinte, o buffet ele tem uma natureza. Ele foi um espaço que foi criado com brinquedos, com mesas, cadeiras, para atender pessoas. É para ter muvuca. O nosso negócio foi concebido para fazer muvuca. E aí, de repente, a muvuca está proibida, né? E quando eu falo muvuca, não vamos entender que não, o que eu falo assim, é festa, gente, é aglomerado de pessoas. A festa boa é a festa cheia, festa vazia não pega nada. Então, percebe? A natureza, nós fomos atingidos por um meteoro que pegou diretamente a natureza do nosso negócio. E isso atrapalhou muito, porque a gente foi dormir num dia, no dia seguinte acordamos proibidos de realizar festas. E aí começam os problemas de cancelamento e por aí vai. O Brasil já é por si só um cenário muito desafiador para quem empreende, né, Caí? Você ser empreendedor no Brasil é um exercício que beira a loucura, né? Porque você tem muitas variáveis contra e poucas variáveis a favor. Eu falo que quem empreende realmente tem um pezinho na loucura, porque se você parar para raciocinar, você não toma essa decisão. É preferível continuar com a CLT quietinho lá. Tá? Então, eu sei que a gente está sendo aqui assistido por vários heróis aí, guerreiros realmente, caras brigadores, né? Pessoas que estão lá, que dão sangue pelo seu negócio, que valorizam a questão de colocarem alimento na mesa de muitas famílias. Isso é louvável, mas é uma vida muito dura. E aí, de repente, caiu um meteoro aqui, cara. E a gente, não é só questão de se reinventar. O que a gente está tentando nesse momento é se manter respirando, né? Porque a reinvenção no nosso negócio, particularmente, eu não acredito. A gente vai se readaptar, mas não tem como se reinventar de uma forma que faça com que essa estrutura... Eu posso falar assim, por exemplo, vamos comparar um restaurante. O restaurante que já nasceu com a essência de fazer o delivery, veio a pandemia tranquilo. Ele continuou fazendo seu delivery. Ele tinha, de repente, aqui um espacinho para atender algumas pessoas que chegavam na hora, mas o foco dele era o delivery. Agora, o que falar de uma churrascaria onde você preparou para receber 1.200 pessoas todos sábado e domingo, e agora a churrascaria vai fazer o delivery? Cara, haja bandejinha para entregar, né? Não tem como. Você não vai conseguir gerar caixa o suficiente para pagar o aluguel que você tem de um espaço que era para receber 1.200 pessoas no final de semana, num sábado. Né? E o buffet ele se assemelha a isso. A concepção dele é ser grande, é receber bastante gente e de repente, ele está proibido de trabalhar. Então, o primeiro exercício que todo mundo tá tendo que fazer é um exercício de sobrevivência, cara. E é um assunto muito sério, porque a gente já está entrando no 4º mês sem faturamento. E não caiu 20, 30, não, 0 caiu, 0. É sem faturamento. A gente está proibido de trabalhar. Então, a gente foi um dos primeiros setores a entrar na crise e seguramente seremos um dos últimos a sair da crise. Porque a nossa atividade, assim como, de repente, grandes shows, espetáculos, tá? Eu não vou nem entrar na seara da lógica da coisa, porque tem muita coisa aí que, se a gente for ver, é hipocrisia, tal, né? Mas eu não vou entrar na lógica, eu só estou colocando um cenário que está sendo apresentado para a gente. Então, o aprendizado mesmo, as duras penas, vai ser de resiliência, vai ser de planejamento, né? de poder planejar a escassez, e isso eu sei que, infelizmente, né, a gente já vê
A gente já viu grandes ícones caírem, né? Agora por conta da crise, Zara e por aí vai, e grandes empresas fechando lojas, quem dirá um buffet infantil, né? Mas eu sei que o setor é guerreiro e está brigando muito. Então, eu acho que a resiliência, essa questão de gerir, só que não é fácil, cara. Eu estou falando aqui, mas assim, eu estou olhando para a cara de todo mundo que está aqui nos assistindo e eu vou falar que não é fácil, Caí. Haja, né, remédio para Muita emoção. Muito, meu, porque assim, você fica angustiado, você não tem o como gerar, o como fazer, o como resolver, a solução não está na sua mão, né? Por mais que a gente se esforce, se prepare e tal, é um exercício, no momento é um exercício de esperança muito grande, de resiliência. É isso que a gente aprendeu, né? Nesse ponto todo. Então, claro, aí todas as técnicas e táticas de administração, elas vão ter que ser... e isso eu achei bacana, tá? Isso eu achei muito bacana. Quando começou a pandemia, nós criamos alguns grupos e esses grupos, eles funcionaram num primeiro momento, e era já previsto mesmo, como um desabafo, né? Porque até isso falta. Tem muito dono de buffet que fica isolado. Como era uma categoria que não se conversava muito, de repente eu estou aqui, eu quero dar uma desabafada, não tinha nem com quem desabafar. Então, a partir do momento que a gente criou os grupos, eu vi que as conversas rolaram muito. E isso foi bom, porque dali a gente viu que um começou a sentir a dor do outro, se ajudar. E aí, pela primeira vez nos últimos 30 anos que eu me conheço como proprietário de buffet, eu vi o setor, pela primeira vez, sentindo a mesma dor, né? Confraternizando com os demais, se preocupando com o seu par do lado. Isso, para mim, também assim, claro, é uma situação muito ruim, né? A gente ter começado esse movimento, mas... Marcelo, só vou te interromper um segundo, desculpa aí. Deixa eu só dar um aviso, pessoal, para todo mundo que está online. A conexão vai cair, por uma questão que a gente atingiu o tempo limite da conexão do Zoom. Entretanto, pessoal, eu já mandei aqui no chat, e quem puder também compartilha aí nos grupos que tiver de defesa da sua cidade, ou quem tiver ali na Dibra, manda a gente para mim. Já tem o link da nova sala. A gente vai cair quase em um minuto e pouco. Só para a gente dar continuidade nesse assunto e também a gente ir para as... Faltam 2, 3 perguntas e também para a gente abrir para dúvidas aí. Porque a Nilza aqui comentou uma coisa que reforça a sua tese, né? Por exemplo, essa questão, o setor se uniu, o setor precisou se unir por uma necessidade. Todo bom gestor financeiro fala para você, guarde 3 meses dos seus despesas fixas num fundo. Só que a gente está no 4º mês sem faturar, né? Então, tipo assim, Exato. não é mais 3, é 6, é 12. Então, o cara nunca vai ver o pôr do dinheiro na vida dele, né? Agora, vamos ter... Então, pessoal, vou pedir aqui, ó, a gente vai cair, Marcelo, todo mundo, o link já está aqui no chat, tá bom, pessoal? Confirma se vocês receberam aí, tá no chat aqui para todo mundo. Vou mandar o link aqui novamente. Vamos pegar esse link e abrir no novo... a gente caindo é só abrir, tá bom? Ó, eu mandei o link aqui de novo. Então, peguem esse link e abram, porque tem bastante gente online, 50, chegou com um pico aqui, quase 60 pessoas. Se o Valmir estiver online aqui também, puder compartilhar o link novo lá nos grupos da Dibra, bacana, viu, Valmir? Comenta lá que tem um novo link ali. Então, vamos... Opa! Voltamos. Aí o pessoal está retornando aqui, vai mandar lá o link novo. Legal. O pessoal já confirmou aqui o áudio, estão vindo razoável. Marcelo, a gente estava falando da questão dos aprendizados, né? Eu lembro que uma ouvinte aqui, não sei se é ouvinte, não sei, a pessoa que está aqui na sala, ela perguntou como que você acha que vai ser uma forma, Marcelo, de contornar aquela objeção do pai da festa levar um filho para uma festa, para uma filha? Como que você que diretor de buffet da Dibra também, obviamente já está pensando isso aí, como contornar essa objeção? Então, Caê, eu até tenho pregado nos grupos que uma das coisas que eu acho que a gente precisa discutir bastante, né? E, de novo, é um cenário onde a gente tem muita dúvida ainda, né?
em relação ao como se transmite, o que realmente é seguro, o que deixa de ser seguro. Então, eu mesmo, logo no começo da pandemia, tinha feito até um vídeo também indignado. Falei, poxa, de repente vão fechar um buffet infantil, mas continua deixando o metrô aberto na situação em que ele funciona, onde você tem aquilo é uma muvuca, né? Então, a questão de a gente não saber direito quais são as formas de contágio reais, né? Quais são as... Claro, a gente tem uma diretriz, mas não existe uma 100% de certeza. Então, eu tenho pregado muito nos grupos que a gente precisa discutir muito a hora de voltar, porque a volta, se ela acontecer de uma forma muito precipitada, a gente pode ter um problema maior ainda. De novo, muita gente brigando para se abrir o buffet dia 27 agora com 40% da capacidade. Cara, se a gente fizer conta, se você começar a olhar pelo lado empresarial, não é uma situação que vale a pena, né? Então a gente precisa ter um cuidado em relação a isso também. Então é claro que todo mundo está angustiado. Eu estou angustiado, quero abrir amanhã, se puder, né? Mas a gente tem que ter essa noção de abrir com capacidade reduzida também não vai adiantar, desde que essa capacidade reduzida seja, né, se ela for grande do jeito que eu vou abrir com 30% da capacidade, é melhor não abrir. É melhor esperar um pouco mais. E aonde eu estou querendo chegar é que, às vezes, por conta de uma semana ou 2 semanas, você deixou de fazer uma abertura mais próxima do que seria um normal, né? O novo normal, ou o novo anormal, que eu estou chamando aí. Mas se você antecipar em 2 semanas, pode ser que você abra com 30% e você passe a ter um monte de problema. Então, não estou falando nem que devemos e nem que não devemos, mas que devemos sim discutir bastante, né? Conversar bastante para ver, e eu tenho certeza que o grupo tem trabalhado, né, muito nesse sentido de a gente conseguir ver qual é a melhor hora para a gente defender o retorno. Com relação ao receio dos pais, eu acho que nós vamos encontrar 2 situações aí, né, em alguns cenários. Quando eu comecei a questão da pandemia, eu fiz já um mapa mental do que poderia acontecer e em qual tempo poderia acontecer cada uma das coisas, né? A gente também tinha falado isso na outra reunião, um cenário muito pessimista, um cenário muito otimista e um cenário intermediário onde você, né, vai trabalhar mais em cima do realista. Então, o que eu percebo é o seguinte, e analisando até por outras situações, vai ter pais que vão realmente ficar preocupados em, de repente, mandar as crianças? Com certeza, eu sou um deles, né? Não só pela criança em si, porque, de repente, a criança ela passa... a probabilidade de ela ter alguma complicação é muito pequena, né? Mas essa criança depois vai abraçar o avô, vai abraçar a avó, e aí, se você tiver com ela assintomática e passando o vírus, a gente vai passar a ter um problema, e aí sim para né, um grupo que é um grupo de risco, né, que são os idosos. Então a gente precisa também tomar esse cuidado. De outro lado, eu percebo o seguinte, alguns setores que abriram, a gente foi surpreendido com... Cara, parece que os caras estavam presos há 2 séculos, né? Jogaram, abriu, vamos todo mundo para a festa, vamos para... Então, nós vamos ter 2 cenários aí. Aquelas pessoas que realmente não estão nem aí, vão viver, vão para a festa e vão embora. De novo, não estou defendendo nem A nem B, tá? Eu só estou falando que são 2 cenários que eu acredito que vão acontecer. Vão ter aquelas pessoas mais receosas e que realmente não vão nem querer fazer a festa e nem participar, mas de outro lado tem gente que está sedento aí para fazer festa. O importante que eu acho que tem que ficar claro, que é o nosso papel, é que a gente quer voltar a trabalhar, mas que a gente, mais do que querer voltar a trabalhar, precisa voltar a trabalhar seguindo todos os protocolos. Isso é responsabilidade de cada um de nós, donos de buffet. Por quê? Porque se a gente tiver um aventureiro, um cara desavisado, né, um meio pancada que resolva montar, abrir o seu buffet, fazer a festa, e a gente tem a infelicidade de repente ter alguém contaminado lá, e nenhum dos protocolos que foram definidos, não só
os da Adibra, mas os que vieram lá da OMS, e isso se propague, imagina o problema que a gente gera para o setor. Então, olha como uma decisão que ela é muito, cara, ela é muito difícil e muito importante, né? Quando a gente vai falar em retomada, em abertura. A gente vai ter que se autofiscalizar muito para que, pelo menos, porque pode acontecer de eu ter uma pessoa infectada, e pode, mas pelo menos você estava cumprindo todos os protocolos. Agora, imagina se acontece isso numa situação onde você não estava nem aí para os protocolos. Ah, aqui ninguém precisa usar máscara, né? Então, esse novo normal é que está me preocupando um pouco se todo mundo vai seguir à risca o que prega realmente esses protocolos de retomada. Tá? Mas respondendo, eu vejo esses dois cenários, Caio. Eu acho que vai ter as pessoas que não vão querer ir mesmo na festa, mas vão ter as pessoas que vão. E a gente, mais do que parecer ser, precisamos ser seguros. É isso que vai convencer o cara que ainda tem um pé atrás em relação a ir para a festa e o outro que quer ir para a festa que a gente não precisaria convencer, mas que a gente precisa também trazer ele para que ele siga esses protocolos, para que a gente volte a ter uma festa do ponto de vista de diversão e tudo mais, mas uma festa segura, uma festa onde a gente transpareça a segurança para o cliente. Legal. Marcelo, antes da gente entrar em umas dúvidas aqui que já perguntaram, novos modelos de relacionamento entre as pessoas surgiram após a pandemia e, obviamente, procuras por soluções modernas e tecnológicas também. Então, eu queria depois que você explicasse, claro, o que é a compra compartilhada, que é uma coisa que surgiu nesse setor. Mas antes, assim, é claro que a gente está confinado, a gente vai passar por uma fase de transição, e, obviamente, no futuro, quando, tomara que seja muito breve, se já tiver uma vacina e teste rápido, etc., quando o mundo tiver para reagir isso aí, as coisas vão voltar ao normal, todo mundo vai querer festejar, etc. Mas, assim, na questão do negócio, do buffet, etc., como que a pandemia, como que eu posso dizer? Como que ela mudou o segmento de festa e como que ela vai mudar? Você acha que vai mudar alguma coisa para sempre nisso aí? Na sua visão ou não? É só uma fase, é uma transição? Como que é a sua leitura disso? Opinião, não sei. Então, Caio, é claro que assim, o advento de uma vacina, ele vai modificar o cenário novamente e a gente passa realmente voltar a ter uma normalidade, né? Se vai mudar para sempre na questão de festas, eu diria que assim, eu acho que é uma mudança, né? Em alguns aspectos eu acho que muda sim para sempre, em outros eu acho que nem tanto. Tá? Eu vou explicar um pouquinho do que eu tenho como visão. Do ponto de vista empresarial, eu acho que vai mudar muito, porque as empresas perceberam, né, que o quão destrutivo foi uma situação de vírus. Então, e isso não só para a questão de buffet. Muitas empresas vão perceber que elas não vão querer ter mais aquele custo fixo dentro da sua unidade. Então, a gente vai ter uma relação de fornecedor, de colaborador, que ela já vai ser meio que terceirizada, vamos dizer assim. As empresas vão buscar sempre ter agora o menor custo possível, né? O custo fixo possível. Vão vincular muito os custos à operação. Então, se eu tenho festa, eu tenho gasto. Se eu não tenho festa, eu vou minimizar ao máximo o gasto. E isso eu acho que vai valer para todo tipo de empresa, não é só a questão do buffet. Por exemplo, um restaurante, eu tinha 30, 40, 50 funcionários registrados. Vem uma pandemia dessa, olha o tamanho do problema que sobrou para o cara, né? E, de novo, não é culpa dele, é uma situação externa que veio, mas ele agora tem uma obrigação com 50 pessoas, 50 famílias, de gerar, né, o recurso de uma coisa que ele... Como é que eu vou pagar se eu não estou vendendo? Então, eu acho que isso já vai mudar muito a relação que a gente tem hoje do empresariado com o colaborador, com o funcionário, com os fornecedores, ou seja, o custo fixo ele vai ter que ser minimizado. A relação de aluguéis, eu acho que ela também vai ter uma mudança muito drástica, muito grande, porque o que a gente está vendo, muitas empresas passaram a ir para o home, o próprio Banco do Brasil está trabalhando com home e já alertou que, mesmo que a pandemia terminasse agora, pelo menos 10 mil colaboradores do Banco do Brasil vão continuar em home. Por quê?
porque no home se percebeu que a eficiência foi muito maior. Então, a produtividade melhorou muito. Então, o que justifica eu ter, de repente, um prédio, um mausoléu na Paulista, sendo que eu posso ter todo mundo trabalhando em casa e eu reduzir um custo fixo absurdo. Então, isso para mim, eu acho que vai mudar muito. Tá? Isso não volta mais para trás. Né? É que nem quando a gente tinha o carro mecânico e veio o automático, depois você dirige o automático, para voltar vai ser muito difícil. Então, assim, isso eu acho que vai acontecer. Na questão das festas, Caí, quando eu montei o buffet lá atrás, eu fui visitar um setor na USP que ele trabalha 60 anos à frente. Né? E já 30 anos atrás, a ideia era que o setor de entretenimento e de eventos seria um setor muito forte no futuro, porque as pessoas, elas cada vez mais iriam trabalhar em home, trabalhar em casa. E aí as relações sociais, elas seriam muito valorizadas, porque hoje, se você trabalha numa empresa, você tem lá o contato com seus colegas de trabalho, eu chego para trabalhar, eu estou num prédio onde de repente tem 200, 300, 500 pessoas, você tem uma certa relação, sai para um happy hour, vai fazer um almoço e tal, você tem uma vida social também no trabalho. A partir do momento que você começa a ir para o home, isso vai minando, né? Então, a gente que está agora em quarentena sabe o quão duro isso é, né? De você ficar sem ter uma relação social, sem poder conversar com os amigos, sem poder ver a família, abraçar os avós, os pais, enfim, isso faz uma falta danada. E aí o que acontece? Eu acho que no primeira chance de voltarmos ao normal, as pessoas vão voltar sim a se beijar, a se abraçar, a fazer festa. Vai, desde que realmente se tem aí a questão da vacina, eu acho que a normalidade da festa vai voltar, tá? O que vai mudar são a gestão dos negócios. Eu acho que o buffet ele não vai ser mais o mesmo. Ele vai ter que se reinventar em alguns pontos, ver que ele tem uma situação assim, aonde ele está muito vulnerável, ele vai ter que fazer essa alteração, porque de novo a gente teve pela primeira vez aí a questão, né, de uma pandemia na proporção que foi o Covid, mas a gente teve outras também, né, que precederam essa. Então, assim, eu não sei até que ponto as que precederam também não foram tão graves. Tudo bem que agora a gente tem uma globalização enorme, né? O vírus pode estar de manhã lá na China, à tarde ele já está mais 15 países. Então a globalização também, claro, influenciou muito, né? Coisa que antigamente a gente não tinha tanto. Mas assim, a comunicação ela também funciona para o bem e para o mal, né? Na verdade, você teve uma comunicação muito rápida, mas ao mesmo tempo você não teve uma solução que já vinha sendo prevista. Então, até esses protocolos de como atuar diante de uma situação de pandemia, eu acho que vai ter uma alteração muito grande. As empresas também não estavam preparadas, o mundo não estava preparado, né? Então, esse é um aprendizado que eu acho que vem aí também. Então, só para falar, Caí, se eu acredito que as festas vão voltar a ser muvucadas, sim, eu acredito. E assim, se me permite, só complementando, uma opinião pessoal, todo mundo gosta de se encontrar, festejar, encontrar as pessoas, se divertir, comer, beber bem, né, cara? Mas eu acho que, dando um plus na sua resposta, que realmente faz todo sentido, mudança de relações de trabalho, etc., eu acho que o cliente final vai valorizar muito mais a experiência do evento. Então, tipo assim, vão ser uma festa infantil, uma festa adulta, um casamento, debutante, ele vai ter muito mais características de experiência. Aquilo ali vai ser uma coisa muito mais marcante. Então, o cliente vai valorizar isso aí, né? Essa questão de ter um aumento da experiência. Mas é uma coisa que, obviamente, é uma tendência, assim como, por exemplo, o uso de novas tecnologias, a compra compartilhada e o seguinte. Conta para nós aí, uma pergunta aqui, Marcelo, o que é a compra compartilhada aí, que também surgiu aí nessa pandemia? E, pessoal, antes assim, a gente já está encerrando, a gente ultrapassou o período aí. Poucas pessoas mandaram dúvidas, pessoal, mas fique à vontade aqui para escrever, soltar o verbo e mandem aqui dúvidas no chat, por favor. Conta aí para nós, Marcelo. Então, a compra compartilhada, Caí, também é uma situação que a gente já buscava há um bom tempo. Quando a gente montou a SEB, uma das carências da SEB, né, que era a associação antiga, era fazer a junção dos empresários para que pudessem fazer compras compartilhadas e com isso você ter ganho em escala, né? Conseguir
juntar mais gente, fazer um pedido grande e com isso você derrubar a questão do custo, né? Seja qual produto fosse. E aí o que a gente percebeu é que, assim, apesar de termos aí as associações e tudo mais, a questão desse compartilhamento, ele ainda era muito precário, né? E aí foi uma questão de necessidade mesmo. As empresas começaram a perceber, principalmente os buffets, que na retomada seria necessário você ter as máscaras face shield, as máscaras de tecido, álcool gel que você vai ter que comprar, as pencas, né? Então, o que a gente o que a gente pensou foi o seguinte: pô, tá na hora da gente fazer isso novamente, né? Tentar mais uma vez. E aí tivemos a grata surpresa de que realmente a ferramenta funcionou, as pessoas estão, de novo, né, agora se conversando mais, né, os empresários estão se conversando mais, deixaram de ter aquela visão de que, puxa, esse buffet é meu concorrente, aquele outro é meu concorrente, e passou a perceber que estamos todos no mesmo barco, né? O vírus atingiu todo mundo na mesma proporção. Então, a solução também tem que ser assim, né? A solução tem que ser feita de forma conjunta, de forma onde você tenha toda o segmento trabalhando em conjunto. E foi daí que surgiu a ideia. E aí, quando a gente fez, deu muito certo, porque já saíram aí as primeiras compras, né? De novo, ele está atrelado a uma plataforma, mas e a gente percebeu, a gente começou com essa questão dos buffets, até para ajudar mesmo as pessoas que têm os buffets e tudo mais, mas já percebeu que outros segmentos já entraram também na seara, né? Então, por exemplo, escolas que de repente, tem escola concorrente, não se juntavam para fazer uma compra conjunta pelo bloqueio da concorrência, né? De achar que, ele é meu concorrente, eu não posso me associar a ele, eu não posso fazer nada junto. Aí agora essas barreiras começaram a cair. E foi legal, porque aí o aplicativo funcionou. Então, vale muito a pena. Dentro do aplicativo também, o que acontece? A pessoa pode sugerir uma compra compartilhada. Então, por vezes, não é só o que está lá. De repente, puxa, a gente tem uma necessidade de comprar, sei lá, cadeira. Bom, vamos juntar todos os buffets que estão precisando comprar cadeira agora, vamos ver qual é o fornecedor que tem, de repente, fazer uma compra compartilhada com esse fornecedor e aí a gente consegue ganhar em escala. Essa é a proposta. A Uniplataforma, Marcelo, ela tem uma característica que é interessante. Ela atende clientes do Brasil inteiro, né? Ela implanta sistemas de gestão de buffet no Brasil inteiro. Olha que engraçado, a gente, no Rio de Janeiro, o pessoal já tem essa característica desde muito cedo, cara, de se unir para comprar coisas. Mas não, obviamente, via como está sendo feito, de forma organizada, os preços num link, né, cara? Então, obviamente, isso é uma coisa que veio para ficar mesmo, porque você consegue melhores condições, melhores prazos aí com os fornecedores. Isso não tenho que falar, né? É uma moda, não, é uma tendência, não tenho que questionar, não. Deixa eu perguntar aqui. Tá bom, o pessoal está mandando dúvidas aqui, Marcelo, e antes de você terminar com o seu recado, só reforça aqui por Igor Santos a data certa para voltar com a capacidade total. Essa daí é a pergunta de Essa 1 é a milhão, pergunta. Igor. Não, essa é de 3 milhões. Essa é de 3 milhões, Igor, mas assim, só reforça aí a sua resposta, que acho que ele chegou na segunda etapa da live. Então, o voltar ao normal, porque assim, é claro, a gente vem de um grande trauma, né, que foi a pandemia. Então, a gente ainda, por mais que a vacina saísse hoje, a gente vai ter que encarar que a grande parte da população somente vai ter acesso a isso a partir do ano que vem, né? Por mais que ela saia hoje. Então, tem uma questão de logística, desenvolvimento, de patente, questão econômica. Eu não acredito que a vacina saindo agora, amanhã está tudo resolvido. Não. Pode ser que a perspectiva das pessoas vá mudar muito, porque, poxa, já que tem uma vacina, então agora eu posso pensar em fechar minha festa para abril, maio, junho do ano que vem, porque já vai estar tudo normal. Mas achar que a gente vai ter essa recuperação, eu não acredito que ela seja rápida, Caí. Tá? Até porque não é só a questão do vírus, existe uma questão econômica que foi um baque, está sendo e vai ser um baque muito maior nos próximos meses. Então, isso não se recupera da noite para o dia. Isso é um processo. Tá? A normalidade das festas, para mim, não considerando só a questão do vírus, né? Mas a questão econômica e tudo isso que eu falei, vai ser para o ano que vem. Eu acredito que esse ano aqui a gente não vai enxergar a festa
na sua plenitude, na normalidade. A gente sempre vai ter um quesinho ou econômico, ou o quesinho do vírus, algum resquício de estudo. Então, a gente vai começar uma recuperação lenta, demorada, não vai ser um negócio que vai da noite para o dia, não. Tá? Agora, uma das vantagens que a gente tem no nosso setor é que assim, a gente vende ativos futuros, né? Então, se você tem o advento de uma vacina que saia imediatamente agora, eu não vou começar a fazer festa agora, mas eu tenho certeza que o mercado já vai olhar para as festas futuras com outros olhos. Então, vai ser muito mais fácil de eu falar, poxa, ó, em 2020 você não fez a sua festa, mas já vamos pensar na de 2021. Então, para o nosso mercado, a torcida grande aí é que a gente realmente tenha uma vacina. A eficácia e a eficiência da vacina vai demorar, mas o resultado econômico dela para o nosso setor vai ser quase que imediato. Tá? A gente vai conseguir fazer com que tenhamos vendas futuras. E também, nunca a humanidade também se juntou tanto assim para encontrar uma solução rápida para um problema global, né? A cada dia Exato. que se cria uma notícia ruim aí, pode até ser fake, né? Uma notícia ruim, tá surgindo boas. Pena que a grande mídia nunca divulga boa, mas aí não é um problema nosso aí, é um problema de quem consome notícias A fake. mídia, Aí vai entrar numa seara que não vale, não é a pauta aqui, nem o objetivo dessa live aqui. Vamos lá, uma pergunta com relação a também uma coisa que não é uma moda, é uma tendência. Marcelo, você acha que com o Covid as pessoas não ficaram com medo de uma festa compartilhada, pois serão diferentes famílias no mesmo ambiente? Qual é a sua opinião, Marcelo? Então, a gente tem a falsa segurança da família, né? Assim, falando especificamente do vírus, tá? De que, eu estou entre a minha família, está todo mundo beleza, porque eu conheço todo mundo, eu sei. Cara, como é que você sabe se o cara tá com o vírus, se ele não tá, se é assintomático? E é pior ainda, porque de repente é da família, aí sim que você vai abraçar, chegar perto, depois da terceira cerveja, como é que você controla, né, essa emoção entre família? Então, eu acho que assim, existe realmente o receio? Existe, mas se a gente for olhar pelo ponto de vista lógico, é até melhor que eu não conheça as pessoas, porque eu vou me afastar, naturalmente, né? Se você está entre família, pô, é só a gente pensar numa festa de família que seja 30, 40 convidados lá, joga lá uma meia dúzia de cerveja, uns petisquinhos, meia hora de papo, depois você volta para ver o que aconteceu. Cara, tá todo mundo se abraçando. Então, essa questão, eu acho que ela é muito relativa, né? Mas é óbvio, a gente até na questão da festa compartilhada, tem um app que está saindo aí, a gente tirou o pé do acelerador, porque eu acho que o momento não é um momento propício, né, para a gente falar em compartilhamento. Então, a gente está respeitando esse momento e provavelmente esse lançamento ele deve acontecer a partir do momento em que voltarmos a ter a normalidade das festas, tá? Mas eu só quis colocar aí a questão da lógica, né? Que às vezes a gente esquece um pouquinho essa questão da lógica. Por exemplo, o cara pode, de repente, frequentar um supermercado, mas ele não pode ir numa festa. Temos Entrar que no metrô, pensar. tem muita... Assim, Entendeu? Então, assim, o cara não pega no metrô? Você já viu o que é muvuca? Aquilo é muvuca. Aí não pega lá. No ou mercado ele mesmo, também não pega. Mas na ou festa do mesmo, buffet ele vai pegar. ou mesmo no elevador, né, cara? Isso é muito relativo, né, cara? Tudo é Então, propício. Quando o aonde eu inimigo é acredito. invisível, né? Quando o inimigo é invisível, Exato. Agora, o que eu acredito muito é assim, Caê, a gente vai ter que difundir muito a proteção pessoal, né? Você é responsável pela sua proteção. Você sabe o quanto é importante usar a máscara, você sabe o quanto é importante ter o distanciamento, você sabe o quanto é importante estar fazendo a higienização das mãos com muita frequência. Então, assim, desde que as pessoas tenham essa cultura, né, enraizada através de campanhas e tudo mais, aí sim eu acredito que a gente passe a ter uma situação um pouquinho melhor. Mas, assim, hoje 53% das pessoas estão se contaminando em casa. Então, falar que entre família está tudo tranquilo é uma visão errada, no meu ponto de vista. Eu acho que é o contrário. Basta uma pessoa estar entre a família infectada, a probabilidade da família inteira pegar é muito grande, porque a proximidade é muito grande. a Luciana está falando que aqui não, aqui é o Beto.
falando que existe uma esperança do retorno em setembro, existe. A questão de já começar a voltar a vender o ativo futuro, que é o que o Marcelo está falando, ou mesmo flexibilizar a questão de operar festas e tal. E a gente torce aí realmente por notícias boas. Estão vindo, pessoal, estão vindo. Não são divulgadas que nem as ruins em larga escala, mas elas estão vindo. E a Luciana falou que os dados passados só valem para São Paulo, correto? Vale para São Paulo, né? E, obviamente, esse modelo de São Paulo vai ser copiado no Brasil, cara. Não tem porque São Paulo foi o epicentro e o São Paulo é o que está saindo um pouquinho antes, né? Então, assim, os protocolos, ninguém vai inventar roda, vai pegar de São Paulo e tropicalizar lá para a região, porque é um país grande, né, Marcelo? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, Caê, só colocando a questão anterior, é assim, claro, eu falando de dia 15, dia 12 de outubro, que é o que está dentro do protocolo para o Estado de São Paulo, tá? Mas o Estado de São Paulo, como você bem disse, hoje ele é o foco, né? Porque ele iniciou com a pandemia, foi o estado maior número de casos, né? Onde se ficou muito preocupado, e está sendo um estado que agora está saindo, está começando a liberar a atividade, tá o foco, os holofotes estão todos aqui em cima para ver o que vai acontecer, cenas dos próximos capítulos, né? Então, assim, o horizonte, de acordo com o estado, é dia 12 de outubro aqui para São Paulo. A gente está trabalhando para tentar antecipar, mas esse antecipar é antecipar com muita responsabilidade. Então, eu queria chamar aí, né, a razão de todo mundo, pedir o apoio no seguinte sentido. A gente fez os protocolos de retomada. Esses protocolos, eles foram muito bem aceitos pelas autoridades. Por quê? Porque tinha o crivo da Adibra. A gente usou como matriz dos protocolos os protocolos que foram utilizados nos parques da Disney. Então, a gente chegou com... Não foi só, eu acho que... Nós viemos com ciência, com opinião de especialistas, né? Os protocolos não foram feitos por mim. O que a gente fez foi buscar a informação na ciência, nos especialistas, para criar esse protocolo. Então, ele foi muito bem aceito lá, porque ele realmente gera uma situação segura para a retomada. Tá? Mas um dos empecilhos que a gente tem é justamente que a gente depende das pessoas, dos convidados e dos donos de buffet, para fazer com que os protocolos sejam seguidos. Então, nós estamos brigando hoje, aqui em São Paulo, para sim, eu não estou falando que a gente vai ter que esperar até outubro, nós estamos brigando para tentar antecipar isso. Né? Porque, como eu falei, se a gente for analisar por essa lógica, não faz muito sentido você liberar, por exemplo, um culto na igreja e não liberar um buffet para fazer festa. Não existe uma diferença radical entre um e outro. Existe um estigma, que esse é um outro problema, Caí, que a gente não falou aqui, mas que a gente precisa fazer uma campanha em cima disso. O estigma da festa, né? Então, outro dia me perguntaram isso, eu falei, cara, mas assim, você está vendo a festa de um jeito, eu vejo a festa de outro. Festa também é trabalho, festa também é dignidade, festa também traz comida para a mesa de muita gente. Então, a gente falar que festa, é festinha, é oba-oba, peraí, não é bem assim. É trabalho também. A gente tem que respeitar. É claro que nenhum dos profissionais que estão aqui hoje, que são donos de buffet, querem fazer, voltar a trabalhar, passando por cima das questões de segurança, e longe disso. Né? A gente sabe que toda a preocupação, e eu vejo a preocupação do setor, os caras já estão se preparando, já estão comprando álcool gel, já estão comprando totem, já estão comprando máscara, sem mesmo saber ao certo quando vai ser a retomada, mas já estão se preparando. Então, eu vejo que os profissionais do nosso setor, por mais que eles tenham apanhado pra caramba nesses últimos meses aí, apanharam mesmo, estão preocupados sim com a saúde. Então, eu acho uma injustiça muito grande quando a gente se refere à festa com essa conotação de, pô, é uma festinha, é um oba-oba, isso não precisa. Não, não é bem assim, galera. Eu acho que a gente também tem que fazer uma campanha no sentido de mostrar a importância que tem confraternização, a importância de reunir a família, só que, claro, com toda a segurança. Então, o protocolo ele vem com essa missão, Caí. Ele vem com a missão de entregar aos donos de buffet, às pessoas que trabalham com eventos, um documento que você possa rebater esse tipo de situação. Não, a gente não está falando de festa irresponsável.
a gente está falando de uma retomada, assim como são todos os outros setores, setor de turismo, igreja, supermercado, banco, a gente vai colocar o setor de festa com um protocolo rígido para que a gente mantenha a segurança. Agora, volto e reforço, a gente tem que ser fiscalizadores das nossas próprias unidades, dos nossos próprios bufês, mas também cobrar isso dos nossos pares. Porque basta uma única falha, olha que terrível isso, uma única falha, um único deslize e a gente retrocede 4 meses para trás. Por isso que a retomada ela precisa ser muito bem pensada. As pessoas precisam estar muito bem educadas para que a gente possa fazer essa retomada. Exatamente. Vamos buscar ser prudente para que a gente sofra muito por pouco tempo, mas depois a gente tenha logo aí as coisas retomando ao normal, o novo normal, não sei como o novo anormal, não sei. Marcelo, o pessoal está falando aqui, sem dúvida, existe uma pessoa que representa aqui o setor, fiquei tranquilo vendo o Marcelo, a Kelber, isso é a verdade, a gente é uma prova disso, o Marcelo, junto com o time de todo mundo aí da DIVA e tal, se mobilizou para unir e representar o setor. A Uniplataforma, eu e todo o time, somos testemunhas disso. Marcelo, como que faz para ter acesso a esses protocolos? Ele está no site da Dibra, tem que chamar você em particular? Como que vê esse protocolo? Então, Caio, o que aconteceu foi assim, a gente desenvolveu, o protocolo, na verdade, ele vem para auxiliar o setor, tá? Ele não é um protocolo para os associados da Dibra. Mas, como ele ainda é um protocolo que está sendo analisado, ele está ainda, a gente ainda não teve a resposta desse protocolo, a gente manteve esse protocolo ainda dentro do ambiente dos associados da Dibra, até porque eles contribuíram de forma efetiva na construção desse protocolo, tá? E a gente está aguardando a resposta dos órgãos públicos, né? Prefeitura, Estado e por aí vai. Por quê? A partir dessa aprovação, das ressalvas que de repente possam acontecer, a gente vai tornar esse documento um documento público. Tá? Por enquanto, a gente está segurando um pouco, por quê? Porque ele é um documento, por enquanto, de mão única. Ele foi desenvolvido pelos bufês e pela Adibra e foi entregue. Eu estou agora esperando a resposta da prefeitura, porque a prefeitura pode falar, não, olha, esse item aqui que vocês colocaram não é bem assim, a vigilância sanitária quer que seja feito assado. Então, a gente teve um pouquinho de zelo aí nesse sentido de esperar a resposta para a gente fazer depois as adequações de acordo com o que a devolutiva que vai vir da prefeitura. E aí sim a gente, a partir do momento que a prefeitura assumir esse protocolo, ele se torna público, tá? Para todo mundo. Tá. Como preparar para a gestão de tudo quando acontecer a retomada, pessoal, assim, busquem conhecimento, busquem o Sebrae para vocês serem melhores gestores. Não é falando próprio aqui, mas busquem tecnologias que te ajudam a fazer as coisas melhores, mais rápidos, que te ajudem a fazer negócios melhores. Tem bons sistemas aí, a Uniplataforma, tem outros sistemas aí e tal. Tem uma pessoa que quer ser incluída no grupo da Dibra, aqui a Renata Macieira, como que ela faz. Mas aqui a gente já vai encerrando, pessoal. Como que a Renata Macieira faz para entrar no grupo da Dibra? O ideal é ela entrar pelo site lá, né, www.adibra.com.br. Lá ela vai ter as informações da questão de como se associar. Eu acho muito bacana, porque, de novo, o que é muito legal da Adibra, Caí, e aí só aproveitando também, falando um pouquinho aí da Uniplataforma, a Adibra, a gente está sempre do lado de grandes players, né? Então, como eu falei, a gente vai criar um protocolo, a gente não está se baseando, né, sem desmerecimento nenhum, mas eu não estou me baseando no barzinho da esquina. A gente foi procurar, né, os especialistas e os protocolos da Disney. Ou seja, a gente foi procurar o melhor, onde a Dibra está, onde está o melhor da informação e da formação. Isso que é o que mais me atrai em relação à Dibra. A gente sempre tem a possibilidade de estar com pessoas que estão além do tempo, né? Empresas, pessoas, então isso é muito bacana. De outro lado, o que você falou aí, que também é extremamente importante, num momento de crise como esse, é a questão da gestão, né, Caí? A gente
pregar muito que assim o brasileiro tem um pouquinho dessa coisa do oba-oba também, né? De eu vou levando, eu vou fazendo, isso aqui eu Empreendedor preciso. aventureiro, né, cara? Exato, Eu acho que eu dou conta, eu acho que eu sou bom, é assim, mas não se preparou, né, Marcelo? A gente vê muito isso aí, né? Empreender é preparação, é controle emocional, é tecnologia, é gestão, né, cara? É muito isso. exato. Desculpa Então, te cortar. assim, não, mas é justamente isso que eu ia falar, que sirva também para que a gente tenha um aprendizado nesse sentido, né? De que a gente não precisa esperar uma próxima pandemia para melhorar o que pode ser melhorado no momento, já. Né? Então, essa questão da gestão, eu vejo que as empresas que. Claro, Caê, não adianta a gente falar, todo mundo foi impactado. E foi impactado, né, alguns muito, outros nem tanto, mas assim, todo mundo foi resguardadas as proporções, todo mundo teve um impacto. Mas eu vejo que as empresas que estão conseguindo, independente de qual seja o segmento, tá? As empresas que estão conseguindo trilhar um caminho, pelo menos de sobrevivência, outras até fizeram da crise um grande case de sucesso, mas assim, todas elas têm um ponto muito comum, um ponto comum entre todas elas, que é realmente a gestão. É você saber quais são os seus números, quais são as suas fraquezas, aonde você consegue cortar, aonde você consegue enxugar, estar antenado em tudo que está acontecendo. Então, se eu tenho um artigo, né, um benefício que o governo propôs, eu tenho que estar antenado em relação a isso. Então, é um momento que as pessoas realmente podem fazer e devem fazer um upgrade nesse sentido, na questão da gestão. Na gestão da informação, na gestão da mídia, aí de tudo. Então, eu acho que assim, acho não, certeza, né? Plataformas como a sua e o Marcelo, conteúdo. deixa eu só te interromper. A gente vai cair, mas a gente não vai abrir uma nova sala. Não, Mas legal.